César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso, o que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Com seus olhos fechados, com seu coração aberto, fale com Jesus nesse momento. Fale: Espírito Santo, fala comigo. Eu vim aqui para ouvir a tua voz, eu vim aqui para ouvir a tua palavra, eu vim aqui para ser tratado pelo teu Espírito. E eu quero que você se desarme agora de todos os seus bons argumentos, de toda a religiosidade, de tudo que possa de alguma forma atrapalhar dessa palavra como uma boa semente ser lançada no teu coração. Pai, nós rendemos a ti graça, adoração, nós nos curvamos diante da tua presença. Nós reconhecemos, ó Deus, a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, como vaso nas tuas mãos. E nós não queremos sair daqui segundo o nosso querer e segundo a nossa vontade. Mas que nessa noite o teu Espírito fale de uma forma simples, mas objetiva, para que o nosso coração ainda se esquadrinhe mais segundo o padrão dos céus na nossa vida. Enche essa casa ainda mais com a tua glória, porque aonde a tua presença está, aonde o poder da tua glória se manifesta, nós reconhecemos o quanto somos falhos, como assim aconteceu diante do profeta Isaías. Dentro da casa, a glória se manifestou e houve o reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados. Pai, o seu Espírito, ele é maravilhoso, ele não está aqui para condenar e acusar, ele está aqui para nos orientar e fazermos, ó Pai, que possamos sair deste lugar muito melhor do que nós entramos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo momento de adoração. Eu sei que o Senhor recebeu a nossa adoração. Eu sei que os nossos louvores, ó Pai, encontraram os céus, encontraram o teu altar, encontraram o teu trono. E agora o Espírito de Deus é a tua palavra, a qual é viva, a qual é eficaz, e a qual nós pedimos através dela que o Senhor fale conosco nessa noite, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, bem apropriado o que eu vou falar neste momento, e de uma breve reflexão para que a gente possa, daqui a pouquinho mesmo, participar desse momento tão importante, lembrando você que esse não é um momento de uma prática religiosa, isso não é uma prática instituída por uma denominação, por uma igreja. O que nós vamos fazer daqui a pouquinho é algo instituído por Deus. O próprio Jesus, ele ensina e ele vai nos mostrar que até o dia dele voltar a buscar a sua igreja, nós devemos fazer isso com frequência. Então, mês a mês, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para olhar para dentro de nós, para vermos como está a nossa vida, para fazer uma análise de como nós estamos sendo como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, daqui a pouquinho você vai participar, não é de um ato simbólico, de um rito instituído por uma igreja. Daqui a pouquinho você vai participar de um mandamento deixado por Jesus. E ele disse: até que eu venha. E se é uma verdade que nós esperamos, é que Jesus, muito em breve, ele rasgará os céus e buscará a sua igreja lavada e remida pelo sangue a qual ele derramou na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós nos tornamos insatisfeitos demais. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se você já percebeu, você já conversou com algumas pessoas, ou se você mesmo observar a sua vida, parece que nada nos satisfaz.
Nós sempre estamos buscando algo melhor, nós sempre estamos buscando algo novo para a nossa vida. Num certo ponto eu quero dizer para você que isso é bom, isso é muito importante. Mas o que nós não podemos deixar é perder um princípio de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que nós já conquistamos. Ao ponto de muitas vezes esquecermos todas as coisas que Deus fez por nós, de esquecermos as coisas e até os pequenos detalhes, porque muitas vezes somos propícios a lembrar de coisas grandes que aconteceu, mas nós esquecemos, por exemplo, no dia de nós agradecermos o Senhor pelo livramento que Ele nos deu, pelo dia que Ele nos deu, pela oportunidade que Ele nos proporcionou de estarmos vivos. Nós realmente estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que nós buscamos cada vez mais a perfeição. Queremos, com todo respeito, e eu quero que isso aconteça, queremos um corpo melhor, queremos os melhores celulares, aqueles que têm a tecnologia cada vez mais avançada. É por isso que todas as empresas de celulares, a cada ano, ele tem lançado um celular novo. Nada muda praticamente, mas ele muda uma sigla, ou ele muda um número dentro daquele contexto, e já é algo novo, e é aquilo que nós queremos. Porque nós estamos vivendo um tempo de insatisfação, um tempo que nós queremos sempre mais, um tempo que nós estamos correndo atrás das coisas de uma forma em que nós esquecemos de uns princípios, de algumas coisas básicas, e a qual o Senhor nessa noite nos chama a atenção para nós atentarmos dentro desse contexto. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o contexto dessa história, de uma forma simples, mas muito objetiva, é justamente essa, o que o Senhor está fazendo com a nação a qual Ele escolheu, a nação de Israel. Deus, Ele sempre precisou usar alguma estratégia, DDD, para trazer o povo de Israel para perto. Quando Deus, eu vou usar uma frase, uma forma para que você possa entender, quando Deus afrouxava um pouquinho, soltava um pouquinho a rédea, o povo saía da presença de Deus. De repente não adorava mais o Senhor, o Deus de Israel, e levantavam altares. E Deus sempre usou algumas estratégias, permitiu algumas situações para que Ele pudesse, para que o povo pudesse realmente voltar, reconhecer o nosso Deus, o Deus de Israel, como verdadeiro, como o único Senhor. Tanto é isso, nós entendemos que todas as vezes que Deus permitiu um levantado inimigo, por permissão de Deus, Israel foi levado a exílio, Israel foi levado como escravos, e lá ele foi tratado, e ali Deus mostrou que não existe outra forma, não existe outro Deus. Então Deus sempre usou algumas formas, alguns métodos que muitas vezes a gente não entende, mas que é necessário. Existe uma frase que eu sempre carrego comigo, a qual meu coração neste momento me fez lembrar, a qual diz: Deus prefere te ferir do que te perder. Você é especial para Deus, e muitas vezes Deus vai permitir algumas situações que fujam do teu controle, que saiam das tuas mãos, para Ele trazer você de volta à essência, o centro da vontade dEle. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Jeremias é o profeta enviado, é o arauto deste momento, é quem está sendo literalmente designado para esse momento da nação Israel ser o profeta. Jeremias é o profeta chorão, é um dos profetas que mais derramou lágrima pela nação de Israel. E Jeremias agora está incumbido em trazer uma palavra de exortação àquele povo. E Deus como um Deus de clareza, e Jeremias como um homem inseguro, porque Jeremias desde a sua infância, na sua escolha, ele dizia: mas eu, sempre tentando fugir do seu propósito, sempre tentando fugir da vontade, sempre tentando fugir daquilo que Deus tinha para fazer. E Deus então usava algumas formas de mostrar para Jeremias o que ele deveria fazer. E o que Deus usa agora no capítulo 18 é justamente um oleiro na fabricação de um vaso. E a palavra do Senhor no livro de 18 de Jeremias vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, sai da onde você está, eu vou te mostrar como eu farei com Israel. Jeremias, sai da onde você está, porque eu tenho um tempo de conserto para a nação de Israel. Se você for decorrer o contexto dessa mensagem, você vai ver que o capítulo 18, o versículo 8, 9, 10, 11, vai falar de Deus pedindo para Israel se arrepender. Era um tempo de arrependimento. E aqui Deus vai usar então essa forma. Jeremias é lembrado por Deus, chamado por Deus, e Jeremias então se levanta e desce até a casa do oleiro. Esse descer não é se submeter a descer um grau do seu conhecimento, não. Esse descer é você ter a consciência de um propósito de humilhação, porque nós reconhecemos que Deus é Deus e nós nos humilhamos diante da presença dele. Olhe para cá.
Quando Jeremias, ou melhor, chega diante da casa do oleiro, ele se depara, claro, com um homem trabalhando sobre as rodas, com um monte de barro nas mãos, fazendo um formato de um vaso. E ali Deus começa a tratar com Jeremias, dizendo: Jeremias, assim como o oleiro está fazendo com este barro, assim também eu farei com a nação de Israel. E aqui nós entendemos alguns processos, a qual é importante nós aceitarmos e compreendermos na nossa caminhada com Deus. Só para contextualizar, você, somos vasos, somos barros nas mãos do Senhor. E eu e você, nós estamos em um processo, uns mais avançados, outros menos avançados, mas todos nós, a começar desse altar até a última pessoa que está nesse templo, todos nós somos vasos, todos nós estamos num processo. Todos nós estamos nas mãos de um Deus, e há uma palavra para que você possa entender: estando nas mãos do Senhor, é impossível você fugir das mãos dele. Você pode tentar correr, você pode tentar fugir, você pode arrumar as suas maiores e melhores desculpas, você pode dizer que você tem isso, que você já sofreu com aquilo, que você já se decepcionou com a igreja, você pode arrumar todos os argumentos que você quiser, mas eu tenho uma palavra para você: você está nas mãos do oleiro e existe um processo de Deus para a sua vida. Esse processo começa na seleção do barro. Existem mais de 200 tipos de barros que passam na mão de um oleiro, e cada um dele tem uma função. É por isso que dentro do contexto, Alex, do corpo de Cristo, nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos fazem o evangelismo, nem todos fazem um trabalho social. É por isso que cada vaso é designado a viver o propósito a qual Deus enviou para essa terra. E é por isso que é importante você saber qual é o teu propósito. É por isso que é importante você saber que dentro desse contexto espiritual, do corpo, da engrenagem de Cristo, você entenda qual é o seu papel nele, para que você não se sinta um qualquer, para que você não se sinta alguém que não tem valor. Você faz parte de uma engrenagem, você faz parte de um propósito do céu. Você é um barro escolhido pelo Senhor, a qual está num processo de formação de um vaso, a qual o Senhor ainda quer mais derramar do teu azeite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós entendemos: nós somos escolhidos, nós somos separados. E João vai escrever as palavras de Jesus no capítulo 15, dizendo: não foste vós que escolhestes a mim. Irmão, você está aqui, você acha que foi você que escolheu Jesus? Ah não, hoje eu vou para o culto, para a Santa Ceia. Você acha que foi você que quis? Você já é separado, você já é escolhido. Foi Deus que escolheu você. E Jeremias, a palavra veio para ele dizendo: olha, Jeremias, desde o ventre da sua mãe, antes de você ser uma substância ainda que não tinha forma nenhuma, eu te escolhi. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já pescou algum dia. Eu não sei pescar, irmão. Eu fui umas 2, 3 vezes, só dar banho na minhoca. Mas o pescador profissional, ele lança a isca e de repente vem o peixe, e ele sabe como manusear, como trazer o peixe até o barco. Eu tenho uma palavra do Espírito de Deus para a vida de alguém: você já foi fisgado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer de novo, porque eu estou cheio da graça de Deus para dizer isso. Você já foi fisgado pelo Espírito Santo de Deus, e não adianta você correr, não adianta você bater, você já está nas mãos daquele que te escolheu para uma perfeita obra nessa terra. Tem alguém comigo? Dá glória a Deus! O primeiro processo qual é, pastor? O processo de escolher o barro. Aí o oleiro, ele precisa fazer algo, preste atenção, porque ele vai pegar o barro, e ainda esse barro tem algumas impurezas nele, tem alguma sujeira. Na hora que ele está fazendo o processo para colocar na roda, no lugar onde o oleiro vai fabricar, trazer o formato daquele barro, que ainda é um barro, mas se tornará num vaso, aquele barro ainda tem sujeira, tem algumas bolhas de ar, tem algumas coisinhas que vão atrapalhar o processo. E aí o que o oleiro faz? Ele pega o barro e ele começa então um processo de purificação. E como é esse processo, pastor? Eu te explico, é mais ou menos assim. Ele pega o barro e ele começa a amassar. Ele começa a amassar. Doutor Aquiles, e essa hora é a hora que a gente sente que Deus está apertando.
Por que Deus está apertando? Porque tem algumas impurezas. Por que Deus está apertando? Porque ainda tem algumas bolinhas de ar que podem atrapalhar no processo do vaso. Aí enquanto esse barro não estiver pronto aos olhos do oleiro, ele continua amassando. E alguém pode dizer assim para mim hoje: pastor, mas está doendo tanto. Deus tem feito umas coisas que tá apertando. É Deus dizendo para alguém aqui hoje: eu tô te purificando, porque a obra precisa ser perfeita, porque o que Deus faz, Ele não erra, Ele faz por completo na nossa vida. Lembre-se que esse é o processo de Deus, Ele separar de nós as impurezas. Por que você está aqui hoje participando da ceia? Porque você é perfeito? Não. Há um grande erro, uma mistificação de somente pessoas perfeitas. Não, se você não tiver pecado, você pode participar da ceia. Irmãos, a começar desse altar até a última pessoa, se fosse por esse critério, ninguém tomaria a Santa Ceia. Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, nós temos carne, existe um sentimento. O que nós precisamos é fazer como o apóstolo Paulo diz: eu preciso vencer a carne alimentando o meu espírito. É por isso que nós estamos aqui. Nós não tomamos a ceia, participamos do corpo de Cristo porque nós somos perfeitos. Nós participamos do corpo de Cristo porque nós somos pecadores, mas reconhecemos que pela misericórdia de Deus o Senhor perdoa os nossos pecados. Porque você está aqui hoje não é porque você é perfeito. E tem gente que fala assim: não, eu não quero a Santa Ceia. Você está recusando um convite a qual Jesus disse: olhe para cá que Jesus vai te pegar. Tem gente que fala assim: não, eu não quero a Santa Ceia. Você está recusando. Olha que Jesus disse. Quem disse? Mais alto, quem disse? Jesus. Quem não come do meu corpo, que não bebe do meu sangue, não tem, olha só, não tem parte comigo no reino dos céus. Quando você nega a ceia, você está dizendo: preste atenção, eu prefiro ficar no pecado. Porque se você está recusando a ceia, é porque você não quer uma mudança. E eu preciso falar isso, porque a gente está numa noite de concerto, numa noite de alinhamento. Se você diz: não, eu não quero a ceia, você está recusando um convite que faz parte de um processo a qual vai te encaminhar para a vida eterna. Olha só que loucura. E quando você fala não, você está dizendo: não, eu quero permanecer no meu erro, no meu pecado. É porque eu não fiz isso, porque eu sou aquilo ainda. Então o que você está esperando para mudar? O que você está esperando de abrir mão disso que está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Não, porque eu ainda não fiz isso, pastor, porque eu ainda não fiz aquilo, porque eu ainda tenho isso. E o que você está esperando? Até quando? Jesus volta hoje, irmãos. Eu tenho uma notícia para você: você pode ficar, você pode não, você fica. É que às vezes a gente não quer passar por esse processo de purificação, porque ele dói. E no processo de purificação, Jesus não vai mexer na onde nós queremos, Jesus vai mexer aonde nós precisamos. Ele vai tocar naquela ferida, oh glória. Ele vai apertar aquela situação. Ele vai falar para você perdoar aquele que pisou no teu pé. Ele vai mandar você liberar coisas que estão no teu coração, que você carrega há muito tempo. É o processo do amassabarro. É o processo que o oleiro vai purificando, o processo que o oleiro vai identificando algumas coisinhas que podem atrapalhar o formato do barro. E lembre-se, irmãos, olhe para cá. Geralmente nós não tropeçamos em pedras grandes, porque as pedras grandes são visíveis aos nossos olhos e a gente enxerga. Tem pessoas que vêm para a igreja e ele fala assim: pastor, eu não roubo, não mato, não bebo, não fumo. Pastor, então eu sou perfeito. Não, presta, deixa eu falar uma coisa para você. Isso no mínimo, eu vou usar um termo muito simples, muito rápido, muito objetivo. Isso no mínimo é sua obrigação. Agora são os pequenos detalhes. São aqueles pequenos ciscos, pastor Paulinho, que fica no meio do processo, que nós não queremos que Jesus mexa lá, que o oleiro mexa lá. Esse é perigoso. E é nesses detalhes que nessa noite o Espírito de Deus nos chama para nós sermos tratados nas mãos do verdadeiro oleiro, Jesus Cristo. É nessa noite que Jesus nos chama para ser moldado. Aquilo que muitas vezes está no oculto do nosso coração, está escondido, e nós estamos querendo maquiar, mostrando que está tudo bem, mas lá dentro do coração existe algo que Jesus quer mexer na noite de hoje. O oleiro então ele começa esse processo, e aí ele pega aquele pedaço de barro, aquele monte de barro, e ele coloca naquela roda. E aí ele começa a acelerar aquela roda, e ela começa a girar. E o detalhe é que o oleiro não começa a fazer o vaso de fora para dentro. Coincidentemente, hoje nós tivemos aqui
o capricho do pessoal do diaconato colocou um vaso aqui. Eu nem sabia, mas eu fui surpreendido de manhã. O oleiro começa a fazer de dentro para fora. Paulo, esse é o negócio que Deus trabalha. Porque às vezes nós conseguimos enganar algumas pessoas. Porque nós conseguimos mudar o nosso vocabulário. Agora nós conseguimos falar um crentez. Glória a Deus, aleluia. Está amarrado, em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. E alguns outros que vêm aí na nossa caminhada. A gente vai acrescentando o nosso vocabulário crentez. De repente a nossa vestimenta começa até a mudar. Eu já uso uma roupa mais alinhada. Eu já começo a ter alguns comportamentos externos parecido com quem é de crente. Então agora eu sou crente, mas não é esse o processo completo. É muito importante porque isso também demonstra uma transformação interna, mas o processo maior do Espírito de Deus na nossa vida, no barro, para se tornar um vaso, começa de dentro para fora. É Deus mexendo do nosso caráter. É Deus num momento como esse, mostrando para nós as pequenas falhas, as pequenas coisas que ainda precisam ser moldadas segundo o caráter de Cristo, a qual o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que nós devemos ter o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo. É fácil? Não, mas é necessário. E essa noite, como eu disse, não é uma noite de acusação, é uma noite de conserto, uma noite de alinhamento. Então esse é o processo que Deus está fazendo na nossa vida agora, mexendo de dentro para fora. E vai apertar, irmãos. Para dar formato no vaso segundo o que Ele quer, Ele vai ter que apertar em alguns momentos. Aí de repente Ele solta um pouco. E aí você fala, meu Deus, que fase boa. Parece que as coisas estão fluindo. De repente vem um aperto de novo. É Deus permitindo Ele trabalhar. Ou melhor, é você permitindo Deus trabalhar na sua vida, o moldando segundo o caráter, segundo a vontade, segundo aquilo que Jesus quer que você reflita nessa terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Paulo diz que nós somos imitadores de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que em nós tem uma luz do Espírito Santo, e essa luz não pode ser apagada pelo pecado que nós carregamos. Jesus nos trouxe aqui hoje para Ele tratar o interior no nosso coração. Depois desse processo, e eu vou para encerrar, depois desse processo acontece o processo da secagem do vaso. Porque se você colocar alguma coisa ainda com vaso molhado, com barro ainda umedecido, por mais que ele tenha formato de vaso, mas ele ainda não está no estágio completo, porque tem muita gente que quando chega ali, ele acha que já está pronto, já não precisa mais de Deus. A vida dele está parecida, está mais ou menos boa, ele já acha que não precisa mais de Deus, ele já começa a fugir do propósito, e já não começa a ter mais aqueles compromissos, porque ele já parece com vaso, mas ainda não acabou a obra. Aí vem o processo da secagem. Porque se você colocar alguma coisa dentro, com ele molhado, aquilo que você coloca dentro vai absorver, o barro vai grudar. E nós estamos no mundo. Se nós não estivermos literalmente preparados, nós começamos a absorver as coisas do mundo. É por isso que tem gente que parece vaso, mas por dentro é habitável coisas do mundo. Aí vai para o lugar da secagem. Tem uns dias lá. Esse é o dia da espera, o tempo da espera. É o tempo do Kairos, o Kairos de Deus. É aquele tempo que você acha que se você for fazer e achar que é do teu tempo, você vai bater a cabeça, você vai falar, meu Deus, as coisas não acontecem. Mas esse é o tempo de Deus. É o tempo de você entender que o Senhor não esqueceu, as promessas estão sobre a tua vida, mas é um tempo de silêncio dos céus, para que você possa entender que cada vez mais você depende da mão de um Deus que é poderoso sobre a tua vida. Depois de uns dias, ele vai para o forno. 190, 200 graus. Ele vai ficar entre o processo de aquecimento e o processo de secagem de 80 a 100 horas. E lá dentro, o barro ele muda de cor. E ele começa agora a pegar a consistência de um vaso preparado para receber o que ele foi designado para receber. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque essa noite o oleiro está na casa. Essa noite o Espírito Santo está na casa. E essa noite ele está falando com alguém aqui hoje. Eu preciso tirar algumas sujeirinhas que estão aí. Essa noite o oleiro nos convida a olhar para dentro de nós. Porque a Bíblia diz que o vaso quebrou-se
na mão do oleiro. O barro, a culpa não é do oleiro, é o barro que ainda tinha impureza. Preste atenção. O melhor lugar para você ser quebrado é nas mãos do oleiro. E a notícia nessa noite é: Ele está aqui. Ele está disposto a tocar em áreas que você está escondendo, que você está fugindo. Mas Ele te chama hoje para fazer uma obra completa na sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero chamar os oficiais. Quero chamar os pastores, os músicos. Você que já está com um cálice nas suas mãos, eu quero que você, desde já, comece a colocar diante do Senhor. Guarda uma coisa no teu coração, irmãos. Jesus só vai mexer na onde você permitir que Ele mexa. Pastor, tem base bíblica para isso? Sim, claro que tem. Apocalipse, capítulo de número 3, a carta escrita por João diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, há uma necessidade de você abrir teu coração hoje. Porque você pode entrar nesse lugar e sair da mesma forma que você entrou. Você pode sair desse lugar até mesmo pior do que você entrou. Mas há um convite do Espírito Santo para você hoje. Abra o seu coração e permita Jesus tocar em áreas que precisam ser tocadas. Algumas coisas você precisa deixar ainda nesse ano de 2022. Não dá para você ficar carregando lixos emocionais, lixos como pecado. Não dá para você viver apenas uma aparência. Jesus quer você por completo. Porque a obra do Espírito de Deus não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Agora você que está aqui hoje, talvez você entrou e você estava dizendo: pastor, eu não mereço tomar Santa Ceia. O pastor Rudy foi muito usado por Deus na ministração. Você é sim um escolhido de Deus, você é sim um separado do Senhor. E o Senhor te chama para uma noite de alinhamento nessa noite. Se você está aqui hoje e você não tomou a Santa Ceia, você não pegou o kit de Santa Ceia, mas o Senhor está falando com você: você é um barro, você não vai ser descartado, porque o vaso, quando quebrou nas mãos do oleiro, ele não jogou fora. Ele não jogou fora, ele refez de novo. Você não é descartável. Você é alguém muito importante, especial para Deus. Se você não pegou o kit de Santa Ceia, levante uma das suas mãos. Os diáconos vão estar passando pelo corredor e você vai pegar e você vai participar com todos nós. Um convite é para todos, lembrando-se que Jesus disse: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no reino dos céus. Tem alguém? Levante uma das suas mãos. Pode passar no diaconato. E assim que tiver, você pode pegar. E você que está com o kit, já vai falando com Deus, orando, pedindo para que o Espírito Santo traga graça no teu coração. Com seus olhos fechados, vai falando com Deus. Abre o teu coração para o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Enquanto nós ministramos essa canção, você tem a oportunidade de alinhar o teu coração com os céus, em nome de Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você
você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Se você puder, assim faça. Pegue nas suas mãos um pedaço de pão. E que agora você traga à sua memória que isso não é apenas um pedaço de pão. Segundo as palavras do nosso próprio Jesus, disse que este é o corpo dele, moído, transgredido, humilhado. Que neste momento você possa retroceder, como diz a palavra, a morte de Cristo, a olhar para trás e ver aquela cruz, que simbolicamente aquela cruz do meio era minha, mas ele decidiu morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Que ele nos prometeu que essa vida seria uma vida em abundância. Levante para os céus, levante para os céus. E com seu coração cheio de alegria, agradeça a Ele por essa oportunidade. Você que está na sua casa nos assistindo, junto com a tua família, se você puder, fique de pé. Levante esse pedaço de pão. Pai, ao Senhor nós rendemos graça. Pai, a Ti nós consagramos esse pedaço de pão que representa o Teu corpo. O corpo que foi moído, transgredido, humilhado naquela cruz. Aquele que decidiu, ó Deus, carregar a nossa cruz, aquele que decidiu morrer a nossa morte, ao Senhor nós consagramos. Abençoa, meu Deus, cada partícula de pão, que quando comemos, ó Deus, possamos nos fortalecermos espiritualmente, que possamos, ó Deus, renovar as nossas forças até a próxima ceia, e com o coração grato, ó Deus, nesta última ceia de 2022, nós dizemos a Ti, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, na noite que foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, levantou os céus, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado a cada um de vós. Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse amor que nos alcançou há mais de 2000 anos. Nós estamos aqui em Teu nome. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos pecadores. Em memória de Cristo, coma deste pão, em nome de Jesus. Aleluia.
Assim que você puder. Pegue em suas mãos o cálice. Esse suco de uva representa o sangue de Cristo, derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus nos comprou, e Ele nos comprou com preço de sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque esse amor nos encontrou. Obrigado, Jesus, porque aonde o arrependimento, há o perdão dos pecados. E essa noite nas Tuas mãos, como barro em formato de um vaso, nós decidimos arrancar as impurezas para que a obra do Senhor seja completa em nossas vidas. De tão semelhante modo, após Jesus cear, tendo agora tomado em suas mãos o cálice, mais uma vez levantou os céus, deu graça e deu aos seus discípulos, aos seus amigos, dizendo: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao Senhor nós consagramos esse cálice. Pode beber em memória de Cristo. Aleluia. Se você quiser ajoelhar, ficar sentado, em pé, só peço que você fique em espírito de agradecimento ao Senhor, porque mais uma vez a bondade e a misericórdia do Senhor te alcançou, em nome de Jesus.